que prazer ter sua companhia nesse episódio de Legado e Futuro, a série da Votorantim sobre sustentabilidade. Para quem está chegando agora, sou a Renata Flores e hoje a nossa conversa é sobre energia limpa e renovável. Priorizar a geração de energia via hidrelétricas, parques eólicos e usinas solares é central para reduzir as emissões de carbono que estão ligadas ao aumento de temperaturas, de enchentes e uma série de outros efeitos que a gente vem sentindo na pele cada vez mais. Bom, para me ajudar nessa missão, eu vou contar com a ajuda de dois convidados. Eles estão aqui representando a Auren, que é a terceira maior geradora de energia do Brasil, energia 100% renovável. Temos a presença do Rômulo Vieira, que é diretor executivo de Pessoas, Sustentabilidade e Tecnologia da Auren. Seja muito bem-vindo. Obrigado, vai ser um prazer falar com você. Ótimo. E também, para acompanhar, está aqui o João Guiomon, diretor executivo de Estratégia, Inovação e Realização de Valor da Auren. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Obrigado. Sejam muito bem-vindos os dois. Rômulo, começo com você. Para que a gente fique todos na mesma página, qual é a importância da energia limpa, da energia renovável na economia de baixo carbono? A energia limpa, renovável, responsável, ela é essencial para essa economia de baixo carbono acontecer. Ao substituir fontes como o carvão, como o petróleo, por energias hidrelétricas, solares, eólicas ou mesmo de biomassa, a gente está proporcionando energia sem impacto no meio ambiente. A Auren tem isso como um princípio, como um propósito, viabilizar essa transição energética para uma economia de baixo carbono. E para isso, ela se compromete com uma prática de net zero nos escopos 1 e 2, e também como uma viabilizadora dessa transição energética para os seus clientes, justamente provendo energia limpa e responsável. Então, antes da gente aprofundar as notícias boas que vão vir por aí, viu? Vão vir nesse episódio, você falou em impacto. Eu queria entender a dimensão desse impacto, no que a gente se encontra hoje. Quando a gente pensa como esse impacto pode ser mitigado através da energia limpa, a gente pode pensar ele em 3 pilares. Uhum. O primeiro pilar é o social, né? Quando a gente reduz a emissão de carbono através da energia limpa, a gente está, na prática também, propiciando uma melhor qualidade de vida. A gente vive hoje, a gente está aqui no estúdio em São Paulo, gravando esse episódio, e lá fora a gente está ouvindo barulho de carros a combustão, está respirando uma quantidade impressionante de gás carbônico, e a eletrificação, por exemplo, dessa frota, pode trazer um conforto acústico muito maior para toda a comunidade. Pode trazer uma qualidade de ar muito melhor para essa sociedade que comunga desse espaço, que é o espaço da cidade de São Paulo. Para além disso, ainda nessa dimensão social, a energia, tal como ela é construída hoje, né, a energia limpa no Brasil, ela também traz uma segurança energética para o país e para as indústrias. Por quê? Porque ela torna a gente independente e autônomo de fontes externas e de energias geradoras de poluição. Ainda nessa dimensão social, a construção desses parques acontece geralmente em regiões muito remotas. E ao construir esses parques eólicos, solares ou essas hidrelétricas em regiões remotas, a gente coloca aquelas comunidades no mapa. A gente leva a infraestrutura para lá. O poder público passa a prestar atenção nessas comunidades. Quando a gente pensa no aspecto ambiental, a gente está falando de uma energia limpa. Quando a gente fala de hidrelétrica, por exemplo, eu uso o recurso do rio, mas eu não transformo a água. A água, da mesma forma que ela entra pela turbina, ela sai do outro lado do rio sem nenhum tipo de alteração, né? E eu não estou furando poços, buscando petróleo para transformar isso em energia e emitir CO2. Eu também não estou usando floresta para produzir carvão,
reduzindo a cobertura florestal e impactando também na capacidade do planeta de transformar o próprio CO2 em oxigênio. E dentro do ambiente de negócios, a gente tem outras vantagens também. A energia limpa e renovável, ela abre novos mercados. Mercados como o mercado europeu, por exemplo, para empresas que têm interesse em exportar para esse mercado, é cada vez mais exigente com relação à pegada de carbono de cada um dos produtos que são lá consumidos. Nesse sentido, consumir a energia renovável do Brasil é um diferencial para a indústria brasileira. E, por fim, um diferencial importante que a gente tem no Brasil é justamente o fato de a gente ter um sistema que é renovável e totalmente conectado através do Operador Nacional do Sistema. Essa capacidade de fazer essa energia do Nordeste, que é uma potência, por exemplo, energia eólica, para o Sudeste, que é onde a gente tem a maior demanda de energia no Brasil no momento, é muito relevante para a gente conseguir articular essa energia de uma forma fluida. Então a gente entende que é fundamental, que é urgente termos energia limpa, renovável, entendermos como vamos trabalhar com isso estrategicamente. E aí, João, te pergunto, o Rômulo citou várias fontes de energia, mas então qual é a importância de ter várias, né? De termos um leque de fontes de energia limpa e renovável? Renata, a energia, ela nos traz produção, nos traz trabalho, nos traz atividade da indústria, atividade do comércio, e ela nos traz também conforto. A energia é o que permite que a gente tenha a geladeira, a luz, o ar-condicionado e assim por diante. A gente não quer ter isso só em um momento do dia ou só em uma parte do país. Então, quando a gente tem várias fontes, e vamos falar aqui principalmente de energia renovável, a gente tem a eólica, tem a solar, tem a hidrelétrica, a gente consegue ter um sistema elétrico que forneça energia para a gente da melhor forma possível em todo momento. Então a gente tem, por exemplo, a solar que obviamente gera durante o dia, mas a gente tem, e aqui no Brasil a gente tem sorte, a gente tem a eólica que gera mais à noite, então elas se complementam. E a gente tem a hidrelétrica que acaba funcionando como uma grande bateria. Eu consigo guardar aquela água para gerar energia no momento que eu mais preciso dela. A gente consegue, ao longo do ano, a gente tem mais segurança também. Porque além de eu ter a hidrelétrica, que é essa grande bateria, eu gero mais energia hidrelétrica na época do verão. É quando chove mais no Brasil, especialmente no Sudeste, onde a gente, Sul, Sudeste, a gente tem algumas grandes hidrelétricas. Eu gero mais energia eólica no inverno brasileiro, porque é onde a gente tem, é quando a gente tem os ventos mais fortes e mais contínuos, especialmente no Nordeste. E eu gero solar o ano inteiro. Eu tenho sol no Brasil, ainda bem, em todo o ano. Então, no fim, ter essa combinação de fontes permite que eu tenha uma produção industrial e um conforto 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu tenha essa energia sendo gerada no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste, aproveitando, como o Rômulo disse, o nosso sistema interligado nacional, que leva essa energia de um ponto ao outro. Então eu consigo ter essa segurança de que eu vou ter energia o tempo todo e energia renovável, sem precisar usar a energia fóssil. No caso da Auren, inclusive, a gente montou o nosso portfólio levando isso em conta. Então a gente tem um pouco mais de metade da nossa capacidade sendo hidrelétrica. 54%, para ser mais preciso, hidrelétrica. A gente tem 36% de eólica e 10% de solar. Isso permite que a gente ofereça para os nossos clientes a energia da forma mais eficiente, mais barata possível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Rômulo, volto para você para a gente falar um pouco mais sobre energia eólica e solar, porque o Brasil, e me corrija se eu estiver errada, é o 6º maior produtor mundial de energia eólica onshore. E isso quer dizer em terra firme? É isso? Eu já começo com essa pergunta, te faço outra na sequência. E o Brasil também é um dos países com maior capacidade instalada para a produção de energia solar. Então, queria que você falasse sobre esse cenário atual, as tendências em relação a esses dois tipos de geração de energia e nos explicasse essa onshore terra firme. Renata, engraçado, a gente fica usando alguns termos nessa indústria que a gente pode simplificar, né? Quando a gente pensa onshore, offshore, na prática a gente está falando em terra firme ou no mar. Então, onshore, a gente está falando em terra firme. A gente está instalando turbinas eólicas
em terra firme. E também há uma tendência de exploração, e muito já explorada, principalmente na Europa, dessas turbinas no mar. O Brasil tem uma potência imensa que já é explorada, ainda há a explorar em terra firme. Hoje, a produção eólica no Brasil bateu 33 gigas. E a produção solar já bateu 51 gigawatts. 51 gigawatts já representa mais de 20% da capacidade de geração de energia no Brasil. E quando a gente pensa para 2025, a gente está falando de alguma coisa em torno de mais 15 gigawatts de energia solar que vão ser incorporadas na nossa matriz. Pensando para o futuro, 2025 e além... E até 2030, Pacto Global aí. Excelente. Excelente dimensão, né? Vamos colocar aqui 5, 6 anos à frente. Quando a gente pensa, o solar, a tecnologia solar vai continuar sendo uma tecnologia muito competitiva. Ela é uma tecnologia que conseguiu gerar escala, que é renovável, ela é modular, e ela vai continuar crescendo e continuar sendo representativa dentro da nossa matriz. A eólica, ela perdeu um pouco de competitividade do ponto de vista de custo para a solar, mas ela é fundamental para a construção da matriz brasileira. E com uma retomada de demanda que a gente acredita que vem a partir de 2027, ela vai voltar a ser competitiva e ela vai ser fundamental para essa composição dessa matriz limpa, baseada hoje ainda muito em hidrelétrica, com a contribuição cada vez maior de solar e uma contribuição cada vez mais representativa também de eólica. Conjugada a essas fontes, vai vir também a tecnologia das baterias. E as baterias vão ser importantes, e depois acho que o João até pode comentar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa articular melhor o momento da produção e o momento do consumo. O João citou agora há pouco a questão do regime de ventos no Nordeste. O regime de ventos no Nordeste ele é principalmente um regime noturno. O que significa isso? Significa que quando a gente constrói uma infraestrutura para produzir energia eólica, a gente também, junto com esse parque, a gente constrói uma linha de transmissão para conectar ela nesse sistema interligado. E aí vamos pensar que essa linha de transmissão que eu conecto ela no sistema interligado é um duto de água. Tá. Quando eu construo esse duto de água, eu construo ele pensando na capacidade máxima de geração dessa turbina eólica. E ela acontece à noite. O que significa que durante o dia eu tenho um tubo que está vazio ou parcialmente vazio. Uma das tecnologias que a Auren foi pioneira, inclusive apoiando a regulamentação no Brasil, é o que a gente chama de tecnologia híbrida. Que você, na mesma localidade, a empresa pode explorar a energia eólica e a energia solar, maximizando o uso desse tubo. Então, durante a noite, a energia ela é eólica, durante o dia, ela é solar, e você maximiza o uso desse tubo, reduzindo a necessidade de investimento do país no sistema de transmissão e maximizando a capacidade de consumo desse recurso disponível que é o sol. Para além desse tema, a Auren também tem investido muito na construção de parques solares. O ano passado a gente inaugurou Jaíba. Isso onde? Isso está em Jaíba. Jaíba fica no nordeste de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, uma região que tem um sol muito presente e uma das melhores insolações, ou um dos melhores fatores de capacidade solar do mundo. É um dos lugares onde a eficiência da transformação da energia, da luz do sol em energia é riquíssima, né? E
Para além disso, a Auren também, já pensando nessa questão da eólica no médio prazo, começou o desenvolvimento esse ano do que a gente chama de Parque de Cajuína 3, que é a terceira onda do Parque Eólico de Cajuína, que fica no Rio Grande do Norte. São mais de 113 megawatts Perfeito. de energia. E um projeto que a gente tem muito orgulho dele, porque ele é um projeto que já está em operação, né, para além dessa expansão que a gente está fazendo, e nessa operação ela é feita por mulheres. Num mercado tão masculinizado como o mercado de energia, de engenharia, Sim. a gente tem a iniciativa de formar essas mulheres, de capacitar essas mulheres, para que elas tenham a referência a gente tem essa referência de que é possível, com investimento em educação, com oportunidade, fazer algo transformador para a sociedade local. Mais uma notícia boa disso que a gente teria. É excelente, excelente. E recentemente se fala muito sobre o mercado livre de energia. Do que se trata? Mercado livre de energia, Renata, é um mercado onde você pode escolher de quem você vai comprar a sua energia, que tipo de energia você vai comprar, de que forma você vai comprar essa energia. Ele existe desde 1995 no Brasil, surgiu como um mercado para grandes empresas, então no início só empresas realmente grandes consumidoras de energia tinham acesso a esse mercado, e nesses últimos 30 anos ele foi gradualmente aumentando. Então cada vez empresas menores podiam fazer parte do mercado livre, deixar de comprar ali da distribuidora local, como nós hoje, pessoas físicas, temos que comprar ainda, Sim. no mercado que é chamado de mercado cativo, e eles poderiam migrar para o mercado livre. Desde janeiro do ano passado, janeiro de 2024, qualquer empresa conectada na alta tensão pode migrar para o mercado livre. O que significa isso? São grandes, pequenos consumidores de energia. Você pode ter uma padaria, você pode ter uma pequena indústria, você pode ter um pequeno frigorífico. Eles podem, então, estando na alta tensão, escolher se vão comprar a energia deles da Auren ou de outra empresa. Se é uma energia 100% renovável ou uma energia que não tem ali uma procedência verificada. E isso deu, então, a esses consumidores muito mais liberdade. Existe uma discussão hoje no Brasil, tem até uma medida provisória em discussão nesse momento, que indica permitir que os consumidores também na baixa tensão, então consumidores que consomem menos energia, começando pelos comerciais e industriais, poderiam migrar para o mercado livre já o ano que vem, e no ano de 2027, todos nós, inclusive pessoas físicas, poderíamos ir para esse mercado. João, quero entender como é que a Auren está posicionada no mercado livre de energia. A Auren é hoje o maior comercializador de energia no Brasil. A gente vende mais ou menos 6,5 GB de energia no Brasil. Isso é aproximadamente 5% da energia que a gente consome, entre 5% e 10% da energia que a gente consome no país como um todo. E a gente vende isso para todos os tipos de clientes que estão no Mercado Livre. Vendemos também no mercado cativo, mas a gente vende principalmente para todos os clientes do Mercado Livre. Então a gente vende essa quantidade enorme de energia, 6,5 gigawatts de energia. Temos 3.500 clientes, são 3.500 clientes que vão desde os pequenos clientes no varejo, literalmente padarias, pequenas indústrias e comércios, até algumas das maiores indústrias brasileiras. E os países que já têm o mercado livre de energia mais desenvolvido que o nosso, o que eles podem nos ensinar? Deixa eu fazer um comentário. Vai lá, fica à vontade. Deixa eu fazer um comentário rápido, daí eu passo a bola para o Rômulo. A medida provisória passando ou não, existe uma tendência, a gente pode dizer global até, de aumento do mercado livre. Como o Brasil vem aumentando esse mercado nos últimos 30 anos, tem países que estão mais avançados. Então, seja pela medida provisória, seja de outra forma, mais cedo ou mais tarde, a tendência é que a gente possa, querendo, fazer essa migração, né, Rômulo? É exatamente isso, João. Acho que quando a gente olha para fora e a gente vem monitorando, né, a evolução do mercado internacional há algum tempo, a gente só vê benefícios nesse processo. A gente já acompanha há mais de 10 anos o mercado europeu, que é o pioneiro nesse processo, mas também, né, lá na Europa você tem Inglaterra, Alemanha, Holanda, que estão muito avançadas nisso. Tem a Nova Zelândia, a Austrália, que também estão muito evoluídos nesse processo. E só há benefícios para o consumidor e para o mercado como um todo,
esse processo de abertura e de universalização do acesso à energia no mercado brasileiro. Quando a gente olha, por exemplo, para a Inglaterra é um super case. É um case em que eles conseguiram equilibrar uma regulação eficiente para viabilizar essa abertura, com uma valorização da energia renovável, com um foco grande em sustentabilidade, e um cuidado com o cliente muito no foco. Eu tive lá 6 anos atrás e me surpreendi ao ver, por exemplo, que eles lá já consumiam energia pré-paga. Tal como hoje a gente tem o celular pré-pago aqui, eles já, há 6 anos atrás, já iam numa banca de jornal e compravam créditos para sua energia na sua casa. A gente vai chegar lá também, né? A gente vai passar por um processo de evolução que vai ser natural. A energia hoje é um produto complexo ainda. Ele vai ser, tal como também, né, eu que já tenho pouco cabelo aqui e vivi a época do pulso telefônico, hoje explicar pulso para minha filha de 14 anos é uma coisa impossível. Mal consigo explicar minuto, porque a ligação hoje é ilimitada no celular. Não é nem mais no celular, né, gente? Vamos lá, é no WhatsApp. Então, essa evolução toda que a gente viveu em telecom, ela vai chegar na energia também. E a abertura do mercado é fundamental para que a gente consiga modernizar esse acesso à energia, deixar ela mais próxima do cliente, como já acontece, por exemplo, na Inglaterra. É um movimento que vem para favorecer aquelas empresas que vão estabelecer um relacionamento muito mais positivo com seus clientes. E que vão dar essa liberdade também para os clientes, como a gente já tem a liberdade em outros mercados. Como temos a liberdade no mercado de telecom, que o Rômulo mencionou, eu posso escolher com qual operador eu vou trabalhar, eu tenho a liberdade hoje de escolher que combustível eu vou consumir, e fazendo paralelo, aqui nos nossos carros brasileiros, a cada momento que eu vou ali num posto, eu posso escolher. Eu quero gasolina, eu quero álcool, eu vou usar uma mistura. Você concorda, Rômulo? Eu concordo, né? E projetando esse tema do carro, os carros híbridos elétricos também cada vez mais presentes na nossa frota. E aí, para além do consumo, da escolha entre a gasolina, o etanol, a energia também cada vez mais presente. E aí talvez a gente começar a pensar no carro, inclusive, como uma fonte de energia. O carro, nos híbridos ou nos totalmente elétricos, a gente abastece o carro na tomada, e esse carro depois ele abastece o celular, ele pode abastecer uma geladeira que está ali dentro do carro. Há um desdobramento. Você começa a ter mobilidade na energia. Se a gente volta para a Inglaterra, eles até recentemente, isso faz poucos dias, criaram uma forma de você injetar essa energia diretamente do carro para a rede. Então, no momento que a energia está mais cara, está mais escassa, você vai conectar o seu carro elétrico e ao invés dele se carregar, ele vai descarregar e colocar energia para que todos possam consumir. É inevitável perguntar, né, quais são os desafios, as oportunidades desse novo mercado no Brasil para a próxima década. Acho que os desafios, pensando para a próxima década, estão muito relacionados a esse acesso, a gente fazer a universalização desse acesso. Quando a gente pensa o que a gente precisa investir em infraestrutura para viabilizar esse acesso, o que a gente precisa, infraestrutura nas residências, nas distribuidoras, nas transmissoras, nas geradoras. É toda uma cadeia interligada para que essa energia aconteça. Então, vai demandar muito investimento em toda essa cadeia para que isso aconteça. Para isso, a gente vai precisar atrair investidores. E para atrair investidores, a gente vai precisar ter um ambiente regulatório, jurídico, cada vez mais estável. Essa estabilidade ela vai ser fundamental para que a gente possa acelerar esse processo e, no final, conseguir entregar essa energia no carro, na casa, aonde for necessária e conveniente para o cliente. As empresas também vão, não só investindo, mas vão se preparando para isso. Na hora que a gente tiver o Mercado Livre com
milhões de clientes, a gente tem hoje no Brasil alguma coisa, um número como quase 80 milhões de consumidores, pessoas físicas, a gente vai precisar acessar esses clientes. A gente já vê isso no mercado livre varejista. Então, aquelas padarias, pequenos comércios, pequenas indústrias. Uma das coisas que a gente fez na Auren, inclusive, para poder acessar esse mercado e conseguir conversar com esse cliente, foi criar uma empresa, é uma parceria com a Vivo, chamada Good, que leva a energia de uma maneira simples, de uma maneira acessível, para todos os clientes do varejo, então pequenos clientes que já podem ir para o Mercado Livre. Então, Rômulo, João, para fechar, como é que o Brasil se diferencia nesse posicionamento da transição energética? Renata, o Brasil tem a chance de ser um dos líderes, e já é um dos líderes na transição energética, comparando com qualquer outro país do mundo. Só para te dar uma ideia do que a gente está falando, quando a gente fala do Brasil, hoje no Brasil, 50% da energia que a gente usa, não só elétrica, toda energia, a gasolina que a gente coloca no carro, ou o etanol, o que é usado nas indústrias e assim por diante, 50% é renovável. No resto do mundo, ao redor de 20% só é renovável. Quando a gente pensa na energia elétrica, quase 90% da energia elétrica do Brasil já é renovável, e tem sido assim há alguns anos. A gente tem a sorte e a riqueza de ser um país que tem a hidrelétrica, tem a água para hidrelétrica, tem o vento para eólica, tem o sol para solar, e toda a energia, a bioenergia para etanol e para outros tipos de consumo também. Então nós temos aqui a chance de não só fazer a transição e descarbonizar, deixar de emitir a nossa própria vida e a nossa própria economia, mas também de produzir o que vai ser menos nocivo ao meio ambiente e até exportar para que outros países possam se beneficiar desse nosso potencial também. Você fez a pergunta para o João e para mim veio uma outra pergunta, Renata, que é, e a Auren, como que ela se diferencia nesse cenário? Né? E para a gente, nunca foi sobre estar na moda. A gente faz o que a gente faz desde antes de SD ter sido cunhada com essas 3 letras. A gente sempre fez e continua fazendo e sempre fará porque a gente se importa. A gente se importa com os colaboradores, a gente se importa com a sociedade, a gente se importa com a comunidade aonde a gente está presente e, principalmente, a gente se importa com os clientes. Então, para a gente é importante ter a dimensão de que o que a gente faz transforma as pessoas e transforma os negócios onde essas pessoas trabalham. Nossa, excelente. E eu quero agradecer vocês nesse final da nossa entrevista, que poderia se desdobrar por muitos e muitos outros episódios. Isso provavelmente vai acontecer em algum momento. Nós estaremos conversando depois da COP 30, enfim, de todos esses desafios que temos aí pela frente. Nesses minutinhos finais, então, eu peço que vocês se dirijam àquela câmera, que é de vocês, um de cada vez, obviamente, e façam as suas considerações finais, deixem a sua mensagem para quem nos acompanhou aqui até o final. Renato, eu queria agradecer imensamente por esse momento aqui contigo, pela condução. Muito obrigado. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram até agora com a gente, nos ouvindo falar sobre um tema que, para mim, é muito rico, muito caro. Para as pessoas que trabalham na Auren também, é isso que essa energia, que é a energia de produzir algo que transforma a sociedade, nos move. Muito obrigado. Queria agradecer você, Renato, e você, Rômulo, pelo bate-papo super agradável. Pô, João, não te agradeci. Obrigado, João. Que ótimo. Agradecer a nossa audiência por ouvir o que a gente tem tentado passar aqui nessa conversa. E quero agradecer especialmente a todos os nossos colaboradores na Auren que trabalham duro para entregar energia que move pessoas e empresas, e aos nossos clientes que estão consumindo essa energia renovável todos os dias. É isso. Nós que agradecemos, João, Rômulo, respostas didáticas que nos ajudam, então, a compor as nossas próximas conversas. COP30 tá aí, Pacto Global também, faltam só 5 anos. Nós precisamos nos letrar, precisamos saber conversar sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. A gente se vê na próxima.